Pois eu vou fazer uma prece para Deus nosso Senhor, para a chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente quanto a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Eu sou o professor Davi, você está na Sala dos Mestres, e o assunto hoje é climatologia. Vem comigo! Pessoal, antes de vocês assistirem esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Quando iniciamos os estudos referentes à climatologia geográfica, é muito importante diferenciarmos dois conceitos, o de tempo e de clima, utilizado pelo senso comum muitas vezes de forma equivocada. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera e ele varia muito ao longo de um dia. Varia a sua pressão, a insolação, temperatura, a direção dos ventos. Já o clima é uma sucessão dos tipos de tempo, marcado por estudos referentes entre 30 a 35 anos, somando-se os tipos de tempo. Ao dizer que o tempo está bom ou o tempo está ruim, está muito mais ligado às relações do turismo. Ninguém quer ir para a praia e chegar lá e pegar uma tempestade e não desfrutar do convívio das áreas de lazer. Por isso acabamos utilizando o termo tempo bom, tempo ruim, como na música de Jorge Ben, que o poeta utiliza-se de alguns artifícios para não molhar o seu amor. Porém, esses elementos linguísticos é visível até na linguagem infantil, na forma da figura de linguagem presopopeia, quando as crianças dão características de felicidade para o sol e de tristeza para as nuvens. Porém, isso não é tão importante. É importante distinguirmos os conceitos da climatologia geográfica e nós veremos agora importantes elementos e fatores climáticos. Os fatores climáticos são responsáveis pelas características climáticas e também pelas modificações dos elementos do clima. Vamos caracterizar cada um desses fatores. Então nós temos em primeiro e mais importante a latitude. Outro fator extremamente importante, altitude. As massas de ar, continentalidade e maritimidade, correntes marinhas, vegetação e relevo. Como eu disse, a latitude é o fator mais importante. Isso ocorre porque a Terra realiza o seu movimento elíptico, o movimento de translação em torno do Sol e recebe, através dos anos, diferentes quantidades de calor em suas regiões. A Terra é inclinada 23 graus e 27 minutos, aonde marca as regiões conhecidas como trópicos. Então nós temos três grandes regiões climáticas. As regiões intertropicais, as que ficam entre os trópicos, as regiões temperadas entre o trópico e o círculo polar e as regiões polares. As massas de ar são dimensões que apresentam condições internas como pressão, temperatura e umidade homogênea. Elas se deslocam das regiões de alta para baixa pressão. Quando eu for explicar os elementos do clima, a gente vai comentar um pouquinho por que tem essa diferença da alta e para baixa pressão. E elas também adquirem as características presentes em determinadas regiões. Quanto à relação da altitude, verifica-se que, por conta da Terra ser aquecida na troposfera de baixo para cima, ou seja, nas regiões mais perto da superfície são as mais quentes. Então, quanto mais alto, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito e assim caindo a temperatura. Nós temos que, a cada 1000 metros, chega a diminuir a 6,57 graus Celsius. Por isso, ela quebra um pouco a regra da latitude. Mesmo em regiões de latitudes baixas, podem haver neves eternas, como nos Andes. O efeito continentalidade e maritimidade está relacionado à proximidade do mar ou à sua distância.
mas dentro do continente. A água, ela causa o equilíbrio térmico. Isso quer dizer que ela ganha e perde calor com certa dificuldade. Já a massa de terra, o continente, perde e ganha calor com mais facilidade. Por isso nós temos, próximo às regiões marítimas, sendo mais úmidas, mas dentro do continente sendo mais seco. É uma regrinha. Outro fator extremamente importante são as correntes marinhas. As correntes marinhas podem ser quentes e frias, e isso ocorre também pela relação dos ventos, das marés e principalmente da densidade. As correntes quentes possuem água menos salobra, mais úmidas, no caso, trazendo mais umidade, melhor dizendo, porque a água é úmida, tá? Perfeito. Mas as correntes quentes, com menos sal, trazem consigo mais umidade. Já as correntes frias, com mais sal, mais salobras, elas retiram a umidade do ar. Finalmente, nós vamos falar da vegetação. A vegetação, ela é uma dos exemplos da biota, dos seres vivos, né? Em determinadas regiões, que dão a característica do clima. Então, em áreas que chovem muito úmidas, nós temos florestas latifoliadas, aquelas que apresentam as folhas largas. Já em regiões secas, nós temos as xerófitas, como exemplo. Lógico que isso pode mudar de acordo com o desmatamento de determinadas áreas, inversões, quanto à relação antrópica, né? Então é muito importante a preservação dos ambientes vegetais. E para encerrar, nós vamos falar do relevo. O relevo esse que pode barrar a umidade. Então esses são os fatores climáticos extremamente importantes. Vamos falar agora dos elementos do clima. Nós iremos falar agora sobre os elementos climáticos. Os elementos climáticos estão inseridos no contexto dos fatores. Para ficar mais fácil de você lembrar, os elementos eles variam ao longo do dia, já os fatores são mais estáticos. Então vejamos, os principais elementos climáticos são a temperatura, a pressão atmosférica, os ventos, a umidade e as chuvas. A temperatura, ela corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera. Cabe lembrar novamente que na troposfera nós temos que a Terra aquece de baixo para cima. A posição do Sol em relação à Terra não influi nesse caso. O que influi é o aquecimento da energia absorvida. Lembre-se que o ar ele é mau condutor de energia. Então nós temos lá nos fatores que quanto mais próximo do oceano, da superfície, as temperaturas tendem a ser mais altas. Quanto mais elevado, as temperaturas tendem a cair. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica pode ser de dois tipos: pressão alta e pressão baixa. Ela corresponde pela densidade, grosseiramente dizendo, pelo peso do ar. Então, as partículas, quando a temperatura está fria, elas se aglutinam, causam mais densidade, faz com que o peso fique maior, então a pressão fica alta, certo? E aí o vento desce. Com o peso, a tendência é ele descer. Já com o ar mais leve, as partículas se agitam, a quantidade de calor e a pressão fica baixa, e aí o ar sobe. O conjunto de movimentos planetários causado pelos ventos e a diferença das pressões entre as áreas, pressão alta e pressão baixa, é conhecido como circulação geral da atmosfera. É por isso que eu falei que as massas de ar, sempre por regra, elas vão se deslocar das áreas de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Então, com a pressão mais alta, os ventos são anticiclonais. Ele vai dispersar o ar, certo? E vai descer. Ao bater na superfície, eles serão empurrados para as áreas de baixa pressão, as áreas mais quentes, e isso fará com que os ventos se desloquem. Então, quando nós falamos que o vento é o ar em movimento, é mais ou menos. Na realidade, podemos dizer que o vento é a diferença de pressão entre as áreas e também está relacionado com o movimento de rotação do planeta Terra. Umidade.
A umidade refere-se à quantidade de vapor presente na atmosfera. Ela pode ser de dois tipos. A umidade pode ser absoluta ou relativa. Umidade absoluta é a máxima quantidade de vapor presente. E a umidade relativa refere-se ao ponto de saturação do vapor ao se transformar em água. Ou seja, a máxima quantidade de umidade que pode se suportar até que chova. Chuvas! Finalmente as chuvas do nosso glorioso Jorge Ben, que abrilhantou essa aula no início com a sua poesia. A chuva ela pode ser de três tipos. Convectivas, é aquela famosa chuva do ciclo da água, que você deve ter aprendido lá quando você era pequenininho. Então, o vapor presente na Terra, no planeta, tanto nos grupos vegetais, na água, na terra, vai evaporar, atingir as camadas mais altas, porque esse ar aí é menos denso. Ao atingir essa camada, ele vai saturar, precipitar e voltar em forma de chuvas. É a famosa chuva de verão, também conhecida em algumas regiões como chuva de manga. Nós temos também as chuvas frontais, que é o encontro de duas massas de ar com características diferentes. Lembra lá dos fatores climáticos? Então, uma massa de ar quente, quando se choca com a massa de ar fria, a massa de ar fria ali começa a empurrar a massa de ar quente, no choque entre essas duas massas ocorre a precipitação, porque elas possuem características diferentes e faz com que ali sature e chova. E finalmente a chuva orográfica. Aí você tem que ir lá no vídeo de estrutura da Terra e lembrar o que é orogênese. Você se lembra? Orográfica quer dizer montanhas, é a chuva de montanha. Ó, outra coisa importante aí que foi falado sobre os fatores climáticos, o relevo, ele barra a umidade. Então quer dizer que barlavento, ou choque dessa massa, causa precipitação. O ar tende a subir, né? Encontra com o relevo, tende a subir, satura, precipita. Só tá vento, ou atrás da montanha, vai ficar seco. É por isso que algumas regiões, como por exemplo, lá na China, no deserto de Gobi, a barlavento do Himalaia tem uma região mais úmida. Ali na península indo-gangética, atrás, nós temos o deserto de Gobi. Só tá vendo. A revolução industrial, a emissão de gases do efeito estufa e aumento da temperatura tem como consequência danos irreparáveis ao planeta Terra. Podemos abordar essa temática em próximos vídeos. Por isso, chuva, peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Eu sou o professor Davi. Deixe o seu comentário. Você está na Sala dos Mestres. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!